Aqui é Kirk Douglas e você está no 40 às 50. E hoje é dia de Jornada do Corredor. Hoje isso aqui vai virar uma clínica de psicologia. A minha convidada é pós-graduanda em psicologia do esporte. Nós vamos tratar aqui assuntos pouco abordados e muitas vezes comentados. Sabe aquele tipo de postagem que, o seu corpo aguenta tudo, o que você tem que convencer é a mente que tem que ser convencida. Por exemplo, vai fazer provas longas, como foi o meu caso. A minha primeira maratona no quilômetro 30, 32, por exemplo, eu estava ali fim de carreira. Eu até gravei um vídeo muito legal que eu citei ali, eu falei, olha, agora não tem mais pace, agora não tem mais estratégia, daqui para frente é coração e mente, é o que vai me levar para frente. Legal, né? Então é isso. Vamos comigo nessa jornada? Vamos nessa. Bom, a minha convidada, seu nome é Mariana Mello, ela é paulista de Jacareí, profissão psicóloga, ela tem 38 anos, corre há mais ou menos 3 anos, a sua principal prova foi uma meia maratona, SP City, e correu mais ou menos 30 provas. Vamos ver se a Mariana já está online aqui já, deixa eu ver se ela já fez uma requisição, acho que já chegou aqui, vamos ver. Vamos conectá-la aqui, Mariana. Atenção, adicionado. Vamos lá. Carregando. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo legal. Como é que tá aí em São Paulo? Tá frio? Tá chovendo? Chovendo não, não chove essa época Não, não, né? chovendo é difícil aqui. Agora tá bem o, um inverno que agrada a todo mundo. Tem Hum, frio 2 dias, tem calor 5 e segue desse jeito. que bom. Brasília aqui, o Planalto Central tá gelado nesse período. Ah, é? Então a gente fica de casaco o dia inteiro. Para sair para correr de manhã é bem difícil, mas É, então aqui amanhece frio, com bastante neblina, depois ao né? longo do dia tá o sol, da camiseta manga curta até agora. Maravilha. Mas nós, corredores, a gente tem um trabalho de autossuperação a cada dificuldade, né? Então, Com e esse, certeza, e esse é bem o seu tema hoje, né? com certeza, vamos falar disso. Maravilha. Eu vou aqui. O que acontece? Normalmente, aqui nessas lives, eu faço a apresentação, convido a pessoa, depois eu faço algumas perguntas, algo em torno de 4, 5 perguntas, provavelmente não deva demorar mais do que 15, 20 minutos. Após isso, eu abro para o entrevistado abordar o tema principal da live, né? E nos 15, 20 minutos finais, ali a gente abre para pergunta. No meio da live, eu vou novamente dar uma parada e pedir para quem quiser fazer perguntas, como é que vai ser feito, mas de antemão, se alguém já quiser deixar alguma pergunta, aí embaixo tem uma interrogação, basta clicar na interrogação, já faz a pergunta que ela fica salva aqui na minha tela. E ao final eu abro e a pergunta explode na tela, fica bem legal. Então, se alguém já quiser deixar a pergunta. Então, a minha primeira pergunta clássica, como era a sua vida antes da corrida, né? Como é que era o seu estado interno, estado emocional, né? E depois a principal pergunta, mas essa é a clássica. Como era a sua vida antes da corrida, né? Na verdade, eu nunca tive aptidão para educação física, para esporte, para nada. Eu moro em Jacareí hoje, mas eu morava numa cidade vizinha, São José dos Campos, e tem o João do Pulo. E todos Claro. os anos na escola a gente tinha seletivas para o João do Pulo. Era a tristeza da minha vida, porque tinha que correr, tinha que saltar e eu não fazia nada disso. Eu era a que brincava de Barbie e brincava de escolinha. E aí fui crescendo, não me interessei por atividade física. Aí comecei a fazer academia naquele estilo que a maioria começa para achar que está cuidando da saúde, para dizer que não Ah, é sedentário, mas não tinha muita regularidade. Aí em 2010 eu tive meu filho, estava um pouquinho acima do peso e tinha um colega, né, que abriu um espaço Vida Saudável. Ele era um professor de corrida daqui da prefeitura de Jacareí legal.
e eu com essa amiga e mais uma outra fomos lá para fazer um pacote do shake durante 10 dias. E ele na nossa cabeça, vai correr, vai correr, vai correr. Aí começaram as pessoas no trabalho, nós éramos colegas de trabalho, a gente contando que queria correr, e todo mundo, isso não vai durar nada, é fogo de palha, porque não tinha mais perfil uma, de, né? não tinha perfil de corredora nenhuma, mas queria emagrecer, e foram 2 semanas ouvindo, vai correr, vai correr, vai correr. E aí, num belo dia, nós resolvemos ir correr. E aí tem uma corrida nessa cidade vizinha, que é a Corrida da Virada Joseense, no dia 31 de dezembro. 31. A gente começou a correr em novembro e já se inscreveu para 5 quilômetros no dia 31 de dezembro. Pô, a Porque é galera já se assim empolgou, né, cara? porque é assim que corredor começa, né? Então vamos para a Sim, prova. isso aí. E aí foi, a corrida entrou na minha vida e vi que gostei daquilo, só que sempre com esse pensamento de isso não é para mim, eu nunca corri, e os meus pensamentos me sabotavam muito Ah, nesse tá. sentido. Tinha uma dificuldade de evoluir na corrida. E nessas idas e vindas, parei de correr, fiquei só na academia. Em 2017, isso foi tudo em 2013, em 2017 eu retornei a correr com um amigo. E aí, em 2019, eu comecei com assessoria e aí eu vi que tudo podia ser diferente na minha vida. E foi aí que eu comecei a levar mais a sério ainda a corrida, que eu vi que ia me trazer ensinamentos não só no esporte, que iam ser coisas que iam mudar a minha vida completamente, mas quando eu fui mesmo para assessoria, que aí eu planejei fazer a meia maratona, nos primeiros dias conversando com o professor, eu falei, eu quero fazer uma meia maratona, dou conta? Ele, quando que você quer? Aí eu falei, em julho. Ele, então dá conta, estamos em Esse cara é janeiro. bom, né? Em janeiro, já sabia que eu já tinha lá 1 ano e pouco correndo ininterrupto. Aí Aham. ele falou, então dá, então vamos. E aí foi que entraram os longos, né? E aí que a gente começa a se sabotar mais ainda. E ali começou a mudar a minha vida nessa questão da disciplina, da meta, né? De enxergar um objetivo e trabalhar para alcançar aquilo. E Uhum. com isso eu passei a me interessar também pela psicologia esportiva. E aí eu fui entender como que as nossas emoções, os nossos pensamentos podem auxiliar no nosso desempenho esportivo ou sabotar totalmente os resultados que a gente planeja e deseja. A gente vai entrar nesse tópico daqui a pouquinho, da parte psicológica. Mas a segunda pergunta você já praticamente respondeu, porque por que que você entrou no esporte e o que que você estava buscando naquele momento? No momento eu queria emagrecer, na verdade, porque estava um pouco acima do peso e aí tive esse convite, essa insistência e um pouquinho também do desafio das pessoas, né? Porque aí a pessoa foi desafiada, falou, isso não vai durar, então vou provar que vai durar. Ah, isso, isso é Ouvi legal, hein? isso, ouvi isso de a minha chefe, lembro perfeitamente ela falando, porque nós três, né, que fomos nesse primeiro dia, trabalhávamos juntas, e aí todo mundo no trabalho fala, isso não vai durar nada, imagina que vocês vão continuar, e assim, nós fomos, esse grupo mesmo, nós fomos quase 1 ano juntas. Até que cada uma, né, até saiu do trabalho e Acho acabou que, acho que dispersando. seu microfone está raspando em alguma coisa. Ah, deve ser aqui, pronto. Deve ser no colar. Pronto, beleza, agora está ótimo. Mas aí, para concluindo, Então, aí quase 1 ano nós corremos juntas e provamos que não era fogo de palha, né? que legal, e todas estão correndo até hoje. Não, só eu. Olha aí, que legal. Porque daí lá em 2014 a gente parou, né? Cada uma Ah, por um ok, tá. motivo. E E depois aí você depois só eu voltou. retornei. Ah, tá bom. Tá ótimo, então. E como você é hoje? Valeu a pena isso tudo?
todo esse movimento. Com certeza, com certeza. Foi divisores de águas nas nossas vidas, né? Nós podemos encontrar alguns pontos e com certeza a corrida para mim é um divisor de águas, assim, em todas as questões. E você, como psicólogo, você vai concordar com o que eu vou dizer agora, mas não vai saber exatamente o que é. O dia que você fizer uma maratona, aí você vai ter uma outra grande mudança. Talvez a completar tudo isso que você está terminando agora, né? Que você criou lá atrás e vem trabalhando, né? Mas depois de uma maratona, E, e tudo sempre que a gente conversa, né, com os maratonistas, é essa fala mesmo, que é 42 quilômetros de psicológico. O seu corpo tem que estar preparado, mas se a sua mente não tiver, e é muito mais a mente até do que o corpo, né? e quiçá uma ultramaratona, hein? Se você for um pouquinho mais doida. Não, então, eu não sei nem se eu sou doida para maratona ainda, imagina para outra. É assim, é assim. Você já chegou, Admiro, acho. já, já chegou até aqui. A gente vai buscando novos desafios, né? Tá ótimo. Uma última pergunta para a gente terminar essa primeira. Como eu falei que era super rápido, no máximo 15, 20 minutos. O que você tem hoje que você não tinha antes? Você consegue fazer essa avaliação? Certamente, né? Você como profissional do pensamento, deve fazer esses Sim. questionamentos. Sim, o que eu tenho hoje é essa questão da perseverança, Olha, de Ellen, pres... Ellen, desculpa te interromper. Ellen é uma ultramaratonista da seleção brasileira e ela fala muito da questão de mente, né? Olha ali, a mente que nos faz seguir quando o corpo quer nos sabotar, tá vendo? Exatamente. E às vezes o corpo quer seguir e a mente sabota, né? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nesse nosso diálogo interno. É, eu gosto muito de metáforas, então eu Oh, costumo não, mas é ótimo. imaginar a gente igual aqueles desenhos do Pato Donald, que tem o anjinho e o Ah, diabinho. Então a gente tem uma voz que é empoderadora e uma voz que é sabotadora. Então, para quem a gente quer aumentar o volume, de qual dessas vozes a gente permite que ampliar essa voz e permite escutar durante esses treinos mais desafiadores, durante provas mais desafiadoras e durante os demais desafios que a gente tem na vida. Então, a pergunta, né, o que eu tenho hoje, essa capacidade que eu aprendi a partir da corrida de levar a disciplina, levar a perseverança e prestar mais atenção no meu diálogo interno. Para que voz que eu estou dando ouvido nesse momento? A que me empodera ou a que me sabota? porque até então a gente escuta essas duas vozes e fica meio perdido, uma vez vai para um lado, outra vez vai para o outro, e não tem aquela persistência em seguir o caminho que realmente é aquilo que vai fazer uma diferença para você, porque às vezes você nem sabe o que é bom para você, né? Sim, e a tendência é que a gente jogue foco sempre no negativo, né? Puxa Nos vida, nossos pontos negativos, naquela voz de não vou aguentar, para uhum. que você inventou isso, né? Desiste, joga a Nossa, toalha. Isso é muito comum. E se a gente não percebe esse diálogo interno, a gente não consegue rebatê-lo. Então, eu não sei se eu não sei se você já está nesse ponto de não conseguir nem estar perto de alguém que tem esse diálogo. E esse diálogo externo, que ele tenta passar para você também. Já cheguei nesse ponto de que eu sou assim. Eu já não, nem chego perto de alguém que seja assim, né? Porque também, não que vai me influenciar, porque começa a soar ruim, né? Não dá. e sugar a nossa energia, Ah, tá. né? Porque aí a pessoa tem tanto esse negativismo e esse discurso aí enfraquecedor que acaba sugando a nossa energia. E aí você pensa, se essa pessoa fala isso, o que será que ela não pensa? Nossa, Porque a gente não imagina. fala tudo que a gente pensa, a gente ainda filtra. Então, a energia que essa pessoa suga, porque eu acho que isso é uma das mudanças que eu senti em mim com a pandemia, de só querer mesmo ficar perto de quem enriquece a minha vida. Fala, já Claro, tem tanta perfeito. É coisa isso. difícil,
Então, para que eu vou permitir alguém que me suga as energias e que não acrescenta em nada para mim? Então, ser mais seletivo, né? Não só com o que a Mas gente pensa, mas com o que a gente escuta também. a gente passou anos, né, convivendo com pessoas assim e absorvendo tudo isso e talvez tenha sido um grande causador de estar, de repente, com a vida de alguma forma. Mas Uhum. que bom que mudamos, né? Sim, e aí é permitir. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga até. Ela falou assim: eu ainda acho que eu tenho que ajudar todo mundo. Eu falei: então, a gente tem Ah, que ajudar sim. Eu digo ainda mais pela minha profissão: a gente tem que ajudar sim, mas quem deseja ser ajudado. perfeito. Então, às vezes, você estica a mão, você oferece um caminho, você aponta, mas a pessoa não está no momento dela de dar Uhum. esse passo. Então você espera, né? Uma hora vai chegar o momento e talvez não seja através de você. Então isso também vem muito com o esporte, a gente aceitar os nossos limites, né? Então, eu falo muito essa questão de pace. Eu tenho um pace que eu posso melhorar um pouco, mas eu nunca vou correr a 4,50, a 3,50. Tem um limite. Então, com a relação às pessoas também é assim, né? Nós temos um limite onde a gente pode ir. A pessoa muitas vezes não dá para, não chegou o tempo dela de dar espaço além ainda, né? Que chegue mais para frente. Antes de você tocar no assunto principal, eu queria te fazer uma última pergunta aqui, que já é também dentro do seu tema. Quem são os atletas, né? Os atletas que te procuram no consultório e na clínica, e quais são os motivos, os motivos mais clássicos, se puder dizer assim. Mais clássicos, ansiedade. Ansiedade, fale Muita mais sobre isso. ansiedade, questão principalmente de véspera de provas. Então, a pessoa se preparar, mas aí tem crises de ansiedade de véspera que prejudica sono, prejudica alimentação, às vezes gera aí até algum problema físico mesmo, intestinal, e Uhum. acaba não conseguindo ter o resultado para o qual se preparou por conta disso. Também essa questão de autogerenciamento como um todo, né? Gerenciar o estresse, gerenciar o planejamento de provas, porque a questão do treinamento mental, ele tem que estar muito alinhado com o treinamento físico, o treinamento tático. Então, pegar os períodos preparatórios e intercalar aí com questão de estabelecimento de metas, de organização também pré-competitiva. Então, mas eu acho que o mais clássico hoje, né, que na área mesmo da psicologia esportiva eu estou iniciando, a minha atuação até então é outra, e a questão da ansiedade é o que eu recebo mais perguntas e pedido de ajuda tanto no consultório como no próprio Instagram, ali por direct, né? Vem muito essa questão da ansiedade. Agora, se a pessoa é ansiosa nessa questão, ela é ansiosa em tudo, né? Sim, Praticamente. Então, sim. então o tratamento como você vai lidar é muito maior do que simplesmente a questão esportiva, né? Sim, e acaba interferindo em tudo, né? Porque aí são questões mesmo do autoconhecimento, que aí a pessoa vai usar não só na questão esportiva, mas para gerenciar provavelmente também numa apresentação em público, no trabalho. Então, acaba sendo uma demanda e que aumentou agora também por conta da pandemia, né? Essas Ah, incertezas todas que nós estamos vivendo, então os casos de ansiedade também têm aumentado bastante. maravilha. Palavra sua agora, Mariana, o seu tema. Agora, minhas perguntas estão acabaram até o momento. Então, a questão da psicologia do esporte, como que a psicologia pode ajudar os atletas, é bem essa questão do que a gente estava conversando, da autofala, né? Como que nós podemos
nos conhecer melhor e desenvolver essa autoconfiança para gerenciar os nossos pensamentos, porque na verdade nada é o que é até que a gente interprete os fatos. Uhum. Todas as situações em si são apenas acontecimentos. E aí a interpretação que a gente faz dessas situações é que vai despertar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e entendendo isso, esse nosso funcionamento, nós vamos poder, em todas as áreas da vida, o esporte é uma parcela, poder gerenciar melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos e ter resultados melhores. E eu me interessei muito por conta da meia maratona mesmo, nessa questão aí de entender, né, como que até a gente estava brincando a questão dos cadeadinhos, né, que destravar as Ah, quilometragens é muita gente faz isso, né? destravar os cadeadinhos na nossa mente também para entender que a gente é capaz de estabelecer objetivos também que são possíveis e que não, para que não gere uma frustração tamanha, né? Nós temos que ter objetivos desafiadores e ao mesmo tempo possíveis. Essa metáfora, essa metáfora visual que você comentou dos cadeadinhos, a pessoa vai destravando. Ela está evoluindo na corrida. E assim como na vida, você destrava mais um passo, é fácil você retroceder ou não retrocede mais. Ou seja, você viu, você viveu, vivenciou, experimentou, você não vai regredir. A ideia é ir sempre para frente. Eu acredito que são conquistas, né? Quando Uhum. a gente abre o nosso leque de opções, na verdade. Retroceder, acredito que não. Aquela conquista É, ninguém tira mais de você, né? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você alcançou. Mas aí você pode fazer a opção de se sentir mais confortável naquele lugar anterior e sim, preferir não avançar. Eu costumo pensar que zona de conforto é zona de estagnação. também Então, penso assim, exato. para a gente crescer, a gente precisa dar sempre um passo além da zona de conforto, o que não é nada confortável do ponto de vista emocional. A gente, né, não gosta de mudanças, tem uma dificuldade de aceitar. A gente gosta de desafios, mas não gosta de mudanças. Então, muitas vezes a pessoa conquistou até aquele outro patamar, mas se sente um pouco mais confortável no outro e prefere não usar aquele conhecimento ou não avançar um passo a mais. Mas retroceder eu não acredito. Na introdução, antes de a gente entrar hoje junto aqui, eu fiz até um comentário de volta e meia eu vejo uma postagem desse tipo no Instagram, por exemplo, o seu corpo aguenta tudo, o que você tem é que convencer a sua mente. Colocando isso de uma forma bem mais clara, talvez até um pouco técnica, como é que você vê essa questão? Porque falar, todo mundo fala. Então, mas eu vejo com reservas esse tipo de fala, porque a gente pode tentar sempre avançar alguns limites, mas tem alguns limites que são impossíveis de ser ultrapassados. É o que eu falei agora há pouco. Eu sou uma mulher, tenho 38 anos, tenho um peso, uma altura. Um dia eu vou querer correr num pace de 4. A minha mente aguenta, o meu corpo aguenta a minha mente que não? Eu Ok, tenho um então, limite físico também, não tenho? perfeito. Mas assim, até você estabelecer uma meta dentro do seu limite pode ser bem difícil também. Então, aí que tá. Na psicologia, na psicologia esportiva, a gente trabalha isso também como atleta, o estabelecimento de metas de curto, de médio e de longo prazo, em parceria com o técnico e com o treinador, para ver o que é real. Então, dentro de uma equipe ou no ambiente de treino desse atleta,
a gente pode conversar ali os três juntos, né? O técnico, o preparador físico, o treinador, o atleta e o psicólogo para estabelecer metas desafiadoras, mas possíveis. E, e aí, num ambiente de consultório, né, só entre o psicólogo e o atleta, a gente pode estabelecer essas metas também, mas aí encaminhar para o treinador para que ele avalie se aquilo é possível. Porque tem, a nossa mente pode ter limites mais abrangentes, digamos assim, mas o nosso corpo não. Vai sempre ter uma limitação de força, de velocidade. Então, eu vejo um pouco com reservas, é igual essa questão do. Eu tenho várias coisas assim que o tá pago de treino é uma coisa que eu não É. gosto. Também não gosto, não. Eu vejo direto. Tá Parece que sou pago, não obrigado. gosto. O Isso tá acontece comigo pago, não gosto. Ou aquele sem dor, sem ganho. Gente, também. É. tem dor e tem dor, né? Tem dor que é dor do treino e tem dor que é dor de lesão. Então, às vezes a pessoa não diferencia essas duas dores, não. Sem dor, sem ganho, força, força, lesiona e tem que parar aí 6 meses, um ano para se recuperar. Terrível. Eu já passei por isso. É terrível. Então, tem frases aí que são modinhas, mas que a gente tem que ver com muita reserva, né? Eu vi algumas postagens suas, até recentes, eu não sei se eram 5 dicas, 5 indicações. Você queria tocar em algum daqueles temas que você acha relevante? Um que eu fiz recente foi da questão da pessoa gostar de se exercitar, né? Para quem ainda está começando, e aí, principalmente agora Agora está até reabrindo, né? Mas esse período que nós tivemos com as academias fechadas, as assessorias paradas, então muita gente estava com dificuldade de manter a prática de atividade física. E aí eu coloquei essas dicas porque a gente acaba pensando na psicologia do esporte só como alto rendimento, né, que é onde a De atuação atleta, né? realmente que é onde a atuação realmente é mais conhecida, é mais divulgada, mas também trabalha com a questão da aderência à prática de exercício. E aí aquela questão de fazer o que gosta, de perceber quais são as habilidades que você gostaria de desenvolver, o, o que gostava de brincar quando criança, porque tem uma gama enorme aí de esportes, então não é porque a gente ama correr que todo mundo tem que correr, né? Então pensar na questão da dança, dos esportes coletivos aí, futebol, vôlei, o que te Você está atrai querendo, mais e tá fazer querendo aquilo que dizer que. gosta. Então, você está querendo dizer, é importante você trazer um link, talvez, da sua juventude, da sua infância, para que a sua atividade física no momento que você é adulto, ser talvez menos, não menos traumático, mas mais agradável, talvez. Sim, sim, porque enquanto a gente olhar e encarar a atividade física como uma obrigação para a saúde, a gente vai naquele vai, não vai, preciso ir, mas estou com preguiça. Para aderir de verdade, tem que ser alguma coisa agradável. E aí é interessante a gente pensar, né, na questão da corrida, por exemplo. Ah, quem corre ama correr, gosta de estar no ar livre, de sentir o ventinho no rosto, mas fazer musculação é uma obrigação, porque a gente precisa fortalecer para correr bem, para não lesionar. Só que aí você vai na musculação por mais que você não goste e aquilo seja uma obrigação, você vai também começar a olhar com um olhar mais agradável, porque sabe que aquilo vai te fazer bem para correr. Então, para correr, eu preciso estar aqui. Então, eu vou fazer isso aqui direito. Principalmente depois que a gente se lesiona. Aí a gente dá mais valor ainda em duas coisas que a gente não gosta, que é o fortalecimento e o alongamento. E a gente não gosta de fazer isso, a gente faz, né, bem mal feitinho porque o treinador manda. E Está aí falando quando a tudo que eu gente estou pensando, é isso mesmo. não é? E Aham. aí quando a gente encontra uma atividade que a gente gosta, e aí é no geral.
para quem vai para o tênis, para quem vai para a corrida, para quem vai para a luta, vai começar a olhar o fortalecimento com outros olhos, vai olhar o alongamento com outros olhos para garantir aquela atividade que é muito prazerosa. Porque a gente sabe que a gente sofre quando a gente perde aquilo. Então, Quem é que gosta realmente de fazer abdominal, alongamento? A gente não gosta. Mas a gente precisa, né? Porque para gostar de esporte, a não ser quem desde pequeno já pratica, eu vim praticar depois de velho. Só que chega um momento que a gente toma um gosto tão grande, tão forte, que o que vem a reboque também tá dentro do mesmo pacote. Aí eu nunca gostei de academia. Num belo momento eu ia todos os dias e não conseguia ficar, quase todos os dias, não conseguia ficar sem. O dia que não ia, ficava, né, chateado e tudo. Então a gente aprende a gostar, né? e eu vejo assim, principalmente quando a gente lesiona. Aí são aquelas viradas também significativas, porque aí a gente começa a ver a academia como remédio. Eu amo correr, eu não quero ficar sem corrida, então eu preciso tomar academia. Porque se eu não tomar a dose semanal de academia, eu fico sem a corrida. Então a gente acaba linkando as coisas e aí tem que partir da paixão, né? Partir daquilo que é agradável para a gente, daquilo que faz os nossos olhos brilharem. E aí cada um vai ter o seu esporte, vai ter a sua prática esportiva, a sua prática de exercício, né? A yoga, a academia, e vai encontrar ali aonde vai ser a paixão que vai dar a química para ter isso para a vida inteira. Enquanto a gente enxergar como obrigação ou como moda, a moda agora é correr, então vou correr. Não vai ser fogo de palha mesmo, não vai durar, né? A gente não vai conseguir permanecer muito tempo fazendo aquilo que a gente não gosta. O Netflix vai ser mais interessante. Tá frio, vou acordar às 5 horas da manhã para correr, eu vou ficar na minha cama quentinha. Se eu não sinto aquele prazer na corrida, eu vou ficar na cama, é muito mais gostoso. Esse exercício de superação diária é bom. Não é Eu gosto fácil, muito, né? eu gosto muito da fala do Drauzio Varela, né? Ele é maratonista, né? E ele fala Maratonista. isso, que ele tem um compromisso com ele mesmo, que ele só desiste do treino depois que ele tá vestido. Ah, Porque legal. a preguiça é você começar a se arrumar. Depois que você Claro. tá vestido, calçado, você não vai tirar tudo, pôr o pijama e voltar para a cama. Não, já foi. Então, para a gente ter a motivação, para a gente ter a disciplina para treinar, é sempre uma dica que eu dou também é essa, da pessoa deixar a roupa separada para o treino no dia seguinte. Então, vai dormir, mas já deixa a roupa lá. Se você tem muita dificuldade, já dorme até com a roupa do treino embaixo do pijama, porque daí você sabe que você já tá a roupa ali, você vai tirar o Isso, pijama e vai treinar. isso aí é dica de um dos livros que eu estou lendo agora, é o Milagre da Manhã, fala disso, de deixar a roupa já certinha. É um incentivo, né? Sim, eu li agora na quarentena, o Milagre da Manhã também, não tinha lido Ah, é ainda legal. não. É bem isso, porque você tem que colocar em prática esses costumes que vão te tirar daquela zona de tranquilidade, né? E quanto menos objeções a gente deixar para tudo, né? Quanto mais fácil a gente deixar as coisas, menos objeções a gente vai ter. Então, acordei de manhã, a roupa não está separada, tenho que passar a roupa, tenho que escolher, não, vou ficar aqui mesmo. A mesma coisa ir para o trabalho, para quem treina no final do dia. Aí leva a bolsa já com a roupa, com tudo arrumadinho, porque vou voltar para casa para trocar de roupa e ir para academia, a chance Muito também difícil, de né? ir para casa no frio ainda piorou. A chance de ir para casa e ali ficar é muito grande. Então, tudo que a gente pode fazer para reduzir as nossas objeções e reduzir a nossa autossabotagem é imprescindível colocar em prática. E todo mundo deve ter um amigo que jurou começar a correr com a gente, passou. Eu tenho um grande amigo aí no final do ano, eu fiz uma postagem, botei uma caveira sentada, eu esperando aquele amigo que prometeu correr. Assim,
é um trabalho, às vezes, muito difícil, né? Tudo bem, a gente não sabe o que que a pessoa está passando e tudo, mas ela, em algum momento, ela se comprometeu em participar de pelo menos, de tentar. É, você já recebeu algum paciente que queria começar no esporte, estava sempre dando desculpas? Porque, às vezes, É, torna-se muito difícil essa situação, né? sim, se a pessoa tem o desejo, mas não consegue colocar em prática, o que eu sempre sugiro são os micropassos. Então faz pouquinho. Ah, se você pensar, quero correr 3 vezes na semana, 1 hora por dia, já dá preguiça de pensar? Então pensa em caminhar 5 minutos. Caminha do Nossa, trabalho para casa. Começa pouco. Às vezes a gente faz um plano tão grande que a gente não dá conta só de pensar de tão grande que ele é. Então, mais vale um pouquinho que vai encaixar e a gente vai conseguir se comprometer com aquilo do que pensar um mundo e não dar conta. É aquela coisa, ninguém come uma melancia inteira, né? A gente pica os pedacinhos e vai dias até ela. Então, quero começar a correr. Eu acho que muito o treinador, né? Se o treinador tá aí, pode falar. Muitos erros que a gente vê é justamente a pessoa nunca faz nada e de repente ela quer ser maratonista, mas ela nunca correu nenhum quilômetro. Então, espera, vai chegar o tempo, você vai ser capaz. Mas corra o seu primeiro quilômetro, corra o segundo, corra o 10º para chegar no 42º. Então, e aí no compromisso com o treino também tem isso, né? De, quero fazer tudo, começa tudo de uma vez só, 1 hora, 2 horas por dia. Pô, não vai durar. Não vai conseguir encaixar isso na sua rotina, porque vai ter outras coisas mais gostosas para colocar, outras coisas que já está acostumado para colocar e não vai ter esse tempo disponível, que é a questão de prioridade, né, Ney? O tempo é igual para todo mundo. E a gente, agora, falo de novo, na pandemia a gente pôde ver como o tempo é questão de prioridade, porque todo mundo teve um pouco mais de tempo livre nos períodos em que ficou mais em casa, e teve gente que conseguiu produzir coisas, teve gente que não conseguiu. Tem aí toda uma questão também do sofrimento emocional, não estou desmerecendo isso. Mas a gente reclamava tanto que não tinha tempo, a gente acabou tendo mais tempo e muita coisa continua igual. Então, é aí como eu priorizo o uso do meu tempo. entrou um amigo meu aqui agora, Vinícius, grande Vinícius. Vinícius mora em Orlando, na Flórida, e ele vai fazer agora 38 anos, no dia 31 de agosto. E ele está fazendo um negócio muito legal que é um auto-incentivo, talvez ele estivesse se sentindo assim meio querendo entrar aí, não no sedentarismo, porque uma vez que você vira maratonista, ele é até triatleta, é difícil você voltar, né? Então ele colocou uma meta de correr 380 quilômetros até o final de agosto. E a cada dia ele corre um pouquinho mais, né? Aos sábados eu entro ao vivo e chamo, até para ver como é que está a situação. E é muito legal você também colocar assim uns desafios para você mesmo, né? E ele Sim. se comprometeu com todos os amigos. Olha, vocês onde estiverem, correm, me mande o print da tela. Então isso é muito legal também, né? Porque às vezes você está meio parado ali, algo que vai estimular. Então, isso é um dos fatores também que a gente trabalha aí como estratégia, é o comprometimento público. Quando Ah, ok. você se compromete com um amigo que seja, você vai querer manter a sua palavra. Então, falar, vou fazer isso, você vai correr atrás. Eu percebo em mim muito isso, que o meu aplicativo do treino agora, ele tem ali um gráfico de pizza e ele vai colocando a porcentagem de treinos propostos e treinos feitos. Eu quero chegar no dia 30 do mês com 100% dos treinos feitos. É, Eu vi que essa mudança no aplicativo foi um fator de incentivo para mim, porque eu quero ver ali, o meu compromisso acaba sendo com o meu treinador, que eu quero provar que eu fiz tudo. Então, quando a gente tem essas estratégias, compromete com esse seu amigo mesmo que prometeu aí de começar a correr, se ele se comprometesse
verdadeiramente marcasse, ó, eu vou nesse dia e desse a palavra, seria também um motivo a mais. Ao invés de falar um dia eu vou correr, fala para ele, vamos correr no dia 15 de agosto, tantas horas. Aí ele já fala, mas aí também não depende só de mim, porque tem outras questões envolvidas, mas eu quero, e eu vou, mas não. E aí também a gente não vai ser chato de ficar ali, né? É, Não, não dá. mas é Porque também não dá para ser falar na insistente. brincadeira, falar, você vai então tá, me dá o dia e a hora que eu vou te chamar. Ah, eu acho muito legal, isso é É, importante. De uma forma que não fique chato, porque senão a pessoa sim. pode começar a te evitar, né? Não, com certeza, mas falar, ah, então vai, então você vai, então vamos, então quando? Beleza, vamos marcar um Qual dia dia? aqui? Boa, É, boa. porque é bem aquela história, né? Ah, um dia a gente marca o café. Ah, tô com saudade, Hum, vamos marcar para tomar um café? Um dia a gente marca e nunca chega. nunca chega. Então, um dia a gente marca, tá? Quando? Pronto. Então tá bom. Vamos responder uma pergunta aqui? Temos Vamos lá. perguntas aqui pendentes. Então vamos lá. Eu vou tocar aqui, ela vai explodir na tela, eu leio, porque senão depois na gravação o que aparece na tela não mostra. Então eu vou ler Tá, e aí joia. você responde, tá? Tá Então, vamos bom. ver aqui. Érica Oliveira. E qual a orientação para amenizar essa ansiedade pré-prova? Então, o ideal é sempre ensaiar o que vai ser feito no dia da prova. Então, se puder conhecer o tempo de trânsito que você leva da sua casa até o local da prova, conhecer minimamente como que vai ser a estrutura. Algumas provas grandes disponibilizam o mapinha, né, com onde vai ficar banheiro, guarda-volumes. Então, estudar isso, saber como que vai ser esse ambiente. Se puder reconhecer o percurso da prova também antes, é bem legal. Uma dica que eu dou também é deixar tudo organizado na véspera. Questão de suplemento, de roupa, número de peito, alfinete extra, né? Porque vai que na hora cai. Já deixa presinho no número de peito para só colocar na camiseta. Meia, vaselina, tudo que for usar, deixa separadinho, organizado, documento na véspera. Uma técnica que a gente usa muito também é a escrita terapêutica. Isso aí para ansiedade antes da prova ou para momentos que você tiver também mais ansioso, mais preocupado, é ter um bloquinho do lado da cama e escrever as preocupações. Quando a gente escreve as nossas preocupações, a gente racionaliza, então a gente desprende um pouco das emoções, passa mais para a razão e passa as preocupações para o papel. Então é como se você tirasse da sua cabeça e colocasse no papel aquilo que está te deixando ansioso, está te deixando preocupado. Então é bem interessante praticar isso também antes da prova. Visualizar é uma técnica que a gente trabalha muito também, a questão da visualização. Então, visualizar o caminho até a prova, visualizar o que você vai fazer, os pontos de hidratação, para ter quanto a ansiedade é aquela sensação de perder o controle. Então, quanto mais no controle da situação você se sentir, menos ansioso você vai, menos ansiedade você vai sentir também. Então, ter percurso organizado, material de prova organizado, escrever a organização, as preocupações e saber mais ou menos quilometragem da hidratação, aonde você vai suplementar se for uma prova longa. Isso tudo vai te dar essa sensação de ter mais controle e vai reduzir a ansiedade. Bacana isso aí, hein? São algumas, né? Tem até que a ansiedade também é outra coisa imprescindível é trabalhar a respiração. É aprender as técnicas aí de respiração diafragmática, de relaxamento, porque a nossa respiração faz a gente voltar, né? O foco, a Uhum. atenção. E um erro que a gente comete muito grave é de deixar para treinar a respiração só na hora da ansiedade, na hora do estresse, na hora que a gente precisa ter aquele recurso. E aí, como a gente treina a corrida, não é só um dia, a gente só não corre no dia da prova, a gente se prepara antes, a respiração também é importante ser treinada antes. Então, pelo menos uma vez por dia, na hora que acorda ou antes de dormir,
Fazer ali uns 5 minutinhos de respiração consciente para na hora da emergência, na hora da ansiedade, o seu cérebro já está instrumentalizado com aquilo e poder fazer uso. Você não vai pensar, eu preciso respirar, não. Vem naturalmente aquela respiração mais consciente. Vamos falar demais disso aí outra hora, viu? Porque eu tenho que fazer. Porque sempre antes das minhas lives eu sento aqui 5 minutos e faço a respiração, mas tem que estar respirando já o tempo todo, né? Sim, Fazer porque ela tem que exercício. estar automatizada. É exatamente isso. A gente treina para correr uma prova, a gente treina 4 meses para correr uma prova, vamos colocar assim. E aí a gente quer estar treinado na respiração só na hora que a gente precisa. É, Então, não, ter essa disciplina. Para os pacientes muito ansiosos, eu até recomendo fazer 3 vezes por dia, de 3 a 5 minutinhos. Acorda na hora do almoço e antes de dormir. Que daí legal. você já relaciona 3 momentos fixos do seu dia. E aí você já sabe, acordei, respiro. Vou almoçar, respiro. Vou dormir, respiro. E aí você vai estar com aquilo ali bem treinado para a hora da emergência, para a hora da necessidade. Vamos marcar uma live depois, exercício de respiração. Aí tu vai passando as Ótimo. técnicas para a galera, porque isso é muito importante. E aí a gente não faz, né? Não faz, não Não faz. faz. A Érica está agradecendo, deu um joia ali pela resposta e não tem nada de errado, porque é natural essa ansiedade. Eu até comentei com você, a gente fez uma pré-entrevista outro dia, e eu comentei de um post que eu li na semana passada do Joaquim Cruz. Ele revivendo o momento que ele ganhou a medalha, ele estava indo para o estádio, preso num trânsito, olhou assim para o nada e pensou: será que eu vou conseguir chegar a tempo de fazer a prova? Ou seja, um medalhista olímpico vivenciando uma certa ansiedade ali. Isso E a né? gente acaba vendo a ansiedade como um sentimento ruim. E, na verdade, a gente só evoluiu como espécie graças à ansiedade. Se os nossos ancestrais não fossem ansiosos, eles não iam se prevenir dos perigos, né, dos predadores, e a gente não ia estar aqui hoje. Então, é um sentimento natural. A gente não tem que desejar acabar com a ansiedade. A gente tem que aprender a manejar, né? Ah, Ter controle sobre ela e não permitir que ela nos controle. E aí as técnicas da meditação, eu vi que você tem colocado do Insight Timer, né? Eu adoro aquele aplicativo também. eu faço Trabalhar todo a dia quando meditação, acordo e na hora de dormir. É muito bom. trabalhar com a respiração e ter tudo isso já manejado. Ah, não, estou ansioso, estou com problema, vou começar a meditar. Vai ser difícil, porque não é uma coisa, não é uma pílula que vai dar o Ah, resultado em sim. 5 minutos depois. Uhum. Então, quanto mais Não, a gente treina essas práticas, mais a gente vai estar instrumentalizado para a hora que o medo, a ansiedade, o estresse, a tristeza pegarem, porque vai pegar, né? A gente é humano e a gente sofre a influência aí das situações que vão nos acontecendo. Mariana Mello, a conversa quando é boa, a gente nem sente, né? Que bom, Nós né? temos. Delícia, assim. É porque a galera não consegue responder aqui, mas se vocês quiserem escrever, é gostoso falar com a Mariana porque é uma conversa fluida, né, tranquila. Eu estou lisonjeado aqui com a participação, que acabou de entrar aqui o nosso grande campeão, Ronaldo da Costa, vai ser papai daqui a pouquinho, está fazendo uma super rifa. Boa noite, Ronaldo. Ó, Ronaldo, parabéns. nosso medalhista de Berlim, 1998. Ronaldo da Que Costa. legal. Ele só chega no final, né, Ronaldo? Mas, Mariana, nós temos 7 minutos, ainda dá para responder uma última questão antes da gente encerrar. Aldrin, estou participando de provas virtuais, mas está complicado, pois corro sozinho. Você tem alguma dica? Aí travou aqui, mas deve ser alguma dica. Alguma dica para quebrar essa solidão? Ah, tá, porque não apareceu aqui para mim, ok. Prova virtual, que é muito legal, é fazer chamada de vídeo enquanto se 2 amigos estão fazendo essa prova virtual, faz chamada de vídeo e corre os 2 juntos. Você vai Legal, estar hein? cada um ali, né, seja na esteira ou no seu percurso, correndo juntos, mesmo separados. Então, é uma estratégia legal. Lives de treinos, eu acho super interessante.
comprometer com um amigo, né? Como a gente falou ali, a questão do comprometimento social. Então, ó, vou treinar, vou te mandar foto e você manda, não precisa nem postar. Às vezes a pessoa é mais discreta, não quer ficar postando seus treinos. Então, posta e manda lá no WhatsApp, ó, eu já treinei, você já foi? Então, comprometer com outra pessoa é super interessante para tirar essa solidão e participar de grupos, né, de corredores, de amigos que também continuam treinando e ter essa parceria porque é um dos fatores que alimentam a nossa motivação, principalmente a gente que é corredor, né? A gente gosta de estar lá no meio do muvuco, da aglomeração e tirar selfie todo mundo junto no fim, mordendo a medalha. Então fazer Ó, isso virtualmente é bem legal. o Aldrinho gostou, ele colocou ali, bacana. É o que eu faço com o Vinícius, né? Aquele do desafio. No Uhum. sábado, às 9 horas da manhã, eu entro e a gente conversa ali 5 minutos. Acho que eu estou te perdendo, vamos ver. Deu uma travada aí. Voltou. Tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Acho que você ficou sem som. Ah, voltou. Então, eu Voltou? tenho feito isso com ele aos sábados, exatamente isso. Voltou. Ok, Mariana, temos 4 minutos aqui para encerrar a live. Você quer fazer uma consideração final? Queria agradecer a oportunidade, eu achei uma delícia, né? Como você falou, bate-papo Maravilha. quando é gostoso, a gente nem vê a hora passar. Nem passou uma hora. E eu gosto, são dois assuntos que eu amo falar, que é da corrida, da psicologia, então agradeço mesmo o espaço, a oportunidade, Legal. foi excelente o papo. A gente marca Se, uma outra, um outro tema, enfim. Né? se alguém tiver alguma dúvida, estou disponível, adoro. Isso. Devem ter percebido que eu adoro conversar, né? Então, Como é que a galera te acha para começar a te seguir? Dá o seu Instagram. o meu Instagram é Mariana, com dois N's, Melo Psi. Melo, Psi, PSI. PSI. Maravilha. Tudo junto. Tudo junto, tudo junto. Maravilha, a galera tá batendo palmas, agradecendo. Agradeço todo mundo que participou, mandou as dúvidas, foi muito bom. Agora e no decorrer do dia eu vou colocando alguns vídeos, aqueles vídeos já com alguns com os pontos mais importantes. Ó, já está com o cronômetro regressivo. Então a gente cumpriu bem aqui o cronograma, acho que deu para abordar tudo, sem pressa, né? Muito bom. Muito Legal, queria obrigada. agradecer a todo mundo que participou, agradecer por ter participado, Mariana, muito agradável o nosso encontro aqui, nosso bate-papo. Agradeço, foi ótimo. Beleza? Então Valeu, tá. valeu, pessoal. Tudo de bom aí pra galera. Pra você, Mariana, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.